Olá, seja bem-vindo ao canal da Learn W Jana, onde você aprende do seu jeito. Então, hoje nós continuaremos com a parte de vocabulário. Essa é a terceira e última parte deste vocabulário que nós iremos precisar para o texto. Então, primeiro, eu gostaria de começar falando para vocês que a revisão é importante e, portanto, você vai dar uma revisadinha aqui comigo antes de começarmos nas últimas palavras, ok? Então, vamos lá. Para a terceira parte, nós começaremos com uma revisão. Então, nós tivemos as palavras paralyzed, paralyzed, religious, religious, whole, whole, power, power, verse, verse, law, law, the Lord, the Lord, to heal, proud, proud, law keepers, law keepers, to let someone down, to let something down. Então, essa é a pronúncia dessas palavras que nós vimos nas semanas anteriores. Essa foi da semana passada, então, novamente, eu vou pronunciar, lembrando que eu exagero na pronúncia para que você pegue, mas conforme você vai falando, vai ficando cada vez mais natural. Então, vamos lá. Faith, faith. Não é som de F, tá, gente? É apenas o arzinho que sai entre os dentes. Então, é faith, faith. Sin, sin. The Son of Man, the Son of Man, the Son of Man. No, e o seu passado, knew. No, e o passado, knew. Surprised, surprised. Special, special. Joy, joy. Heaven, heaven. To be forgiven, to be forgiven. To forgive sins, to forgive sins. Se você está começando a assistir por essa aula, eu recomendo que você vá para as aulas anteriores, onde cada uma dessas palavras são pronunciadas e explicadas de acordo com o que elas vão significar no texto que nós iremos usar. Então, a partir de agora, nós entraremos nas primeiras, nas próximas palavras, né? Nas primeiras palavras de hoje. Então, nessa aula de hoje, eu vou colocar novas palavras, mas essa é a terceira e última parte que iremos precisar para o texto. Parecem muitas palavras, mas como vocês podem ver, eu dividi elas em blocos. Então, você pode assistir as aulas mais de uma vez para pegar antes da próxima semana, quando nós trabalharemos o texto. Então, a primeira palavra que nós temos aqui é sinner. Sinner. Como vocês podem ver, o começo dessa palavra é sin, que é pecado. E o sinner é pecador. Por que ela é escrita assim? Porque o S é uma consoante, o I é uma vogal e o N é uma consoante.
Então, o que acontece nesses casos? Quando eu vou transformar a palavra original, o verbo, né? Eu preciso usar a regra do CVC, que é essa regra mais usada no inglês. Então, quando eu tenho uma consoante, uma vogal e uma consoante, eu repito a última letra, seja ela qual for, e adiciono o ER ou qualquer outra terminação que for para aquele caso específico, tá? Nesse caso, é só o ER para falar da pessoa que comete a ação de pecar. Então, nós temos aqui como exemplo, eu trouxe uma das frases que é: Why do you eat and drink with tax collectors and sinners? Why do you eat and drink with tax collectors and sinners? Então, aqui ele está perguntando por que ele se junta à mesa ou ele come com coletores de impostos e pecadores. Então, vocês vão entender melhor quando a gente for para o texto. Round, round. Em algumas versões do texto, nós temos a frase with the crowd pressing round him. With the crowd pressing round him. Mas em outras versões, nós temos a palavra around. Então, você acrescenta um A nessa palavra, tá? Mas a frase será a mesma, que significa ao redor. Round também é um shape, é um formato de alguma coisa, né? Pode ser um formato circular, uma bola ou qualquer objeto que tenha este formato. A próxima palavrinha que nós temos é a palavra soul. 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 Que é a palavra que em inglês significa alma. Alma. Every soul matters to me. Every soul matters to me. Os americanos irão ler da seguinte forma: Every soul matters to me. Every soul matters to me. Mas significa a mesma coisa, é apenas uma pronúncia um pouquinho diferente, porque normalmente, não sempre, mas normalmente, os americanos, quando têm dois T's juntos, eles transformam em som de R. Mas os britânicos não, eles usam o som de T mesmo, que é mais característico deles. Então, nesta frase, está claro que cada alma, né, é importante. É isso que está dizendo nesta frase, que consta em um dos textos. Expressions. Expressions tanto pode se referir a expressões faciais, como também frases ou palavras que são usadas de uma forma muito rotineira para denominar alguma coisa, né? Nós temos expressões idiomáticas, por exemplo, ou expressões de humor. Então, vai depender do contexto para você saber de qual expressão que eles estão falando, se é a expressão facial ou se é uma expressão linguística. Então, como exemplo, eu trouxe a frase Luke uses the important expression Son of Man. Luke uses the important expression Son of Man. Son of Man é uma expressão usada para se referir a Jesus. Na Bíblia consta várias vezes essa expressão. Por isso que eu achei importante trazê-la para vocês saberem do que está sendo falado. Occasionally, occasionally, occasionally. Nesse caso aqui,
os dois Cs vão ter o som de K. Ok, ok, k, que é esse som que é fonético do K. Então, nós vamos falar occasionally, occasionally, occasionally. Occasionally, he failed to catch fish. Occasionally, he failed to catch fish. Então, algumas vezes, ele falhou em pegar peixes. É isso que a frase está nos remetendo. Então, é importante que você saiba que ela é um advérbio e pode significar ocasionalmente. Ocasionalmente. Repeatedly, repeatedly, repeatedly. Repeat é fazer de novo ou repetir. Repeatedly é um advérbio e quer dizer repetitivamente. Então, é algo que acontece várias vezes, numa forma de começo, término, começo novamente. Então, é para isso que essa palavra é utilizada. Eu trouxe como exemplo, Jesus repeatedly left the crowds. Jesus repeatedly left the crowds. Jesus repeatedly left the crowds. Então, ele repetidamente, né, deixou as multidões. Então, ele fazia isso, ele se retirava muitas vezes da multidão para poder descansar e até mesmo orar. Gradually, gradually, gradually significa gradualmente. Então, é de pouquinho em pouquinho, né? Subindo ou fazendo algo, né, de uma forma gradual. E como exemplo, eu trouxe hope of our being saved was gradually abandoned. Hope of our being saved was gradually abandoned. Então, a esperança foi de nós sermos salvos, foi gradualmente sendo abandonada. Vocês vão entender mais quando nós estivermos lendo o texto. Só a frase separada, ela não traz tanta ideia do texto como ela no conjunto. Então, não precisa se apressar, porque você entenderá todas essas palavras dentro do texto. Por enquanto, nós estamos nos concentrando apenas em aprendê-las, em pronunciar, para quando eu estiver lendo, você verificar se você já as reconhece se alguém estiver falando, ok? E com essa palavra, nós terminamos o vocabulário e a aula de hoje. Eu espero que você esteja acompanhando desde a primeira aula, para que isso faça sentido para você. Então, se você começou por esta aula, nada impede você de ir agora para as outras aulas, a partir da primeira. Essa é a aula 16, então tem algumas aulas aí para você acompanhar. Mas não se preocupe, porque eu procuro trazer sempre aulas pequenas, para que você possa digerir o conteúdo de uma forma gradual. Então, até a próxima aula. Obrigado por assistir. Lembre-se, faz a sua inscrição aqui embaixo no meu canal para ser avisado quando tiver uma aula nova. E também avisa os amigos, para que todos possam aprender sobre a palavra de Deus e também sobre o inglês. Tchau!